Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Se você ainda não se inscreveu aqui, aproveita e já se inscreva, deixa seu like e compartilha com algum amigo ou alguma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E dessa forma, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai aparecendo mais vídeos aqui do canal, mas também mais conteúdos sobre a Palavra de Deus, que nos edifica, que nos alimenta. Então, aproveita e já se inscreve. Gente, a palavra tá aqui já, mas eu quero antes fazer uma leve introdução. Hoje, esse vídeo eu não tinha até então um tema para fazer, mas primeiro, tudo que eu compartilho aqui, o Espírito Santo me ministra primeiro no meu coração, para depois eu gravar. Então, hoje, o tema é sobre a nossa fé, o tamanho da nossa fé. Então eu quero compartilhar com vocês coisas que é difícil a gente postar aqui, sabe? Geralmente, se você for, não sei como que tá o histórico de busca aí do seu YouTube, mas às vezes a gente vê muitas palavras prontas, sabe? Palavras que, hoje o Senhor quer falar com você através desse vídeo. Não passe esse vídeo até tal data porque Deus quer falar com você. E quando você entra nesse tipo de vídeo, é falando só coisas assim, falando francamente, parece respostas prontas para amansar não. São palavras prontas pra amaciar o ego da pessoa, sabe? Então, assim, você tá num erro, e daí você entra numa palavra dessa, você tem que se aceitar do jeito que você é, porque Deus te ama. Nem sempre é assim. Porque você vai ser próspero, você vai ter muito dinheiro, porque Deus quer nos ver prosperar. E daí o ganho do seu dinheiro é até através de jogos de aposta. Então, hoje a gente quer tudo pronto, quer palavras prontas, quer tudo da forma mais fácil. Como eu me aproximo de Deus? Eu vou assistir no YouTube todo dia uma palavra. Mas você não tira 5 minutos para só ler. Eu não entendo. Senhor, eu não entendo nada, mas eu vou ler. E no outro dia, Senhor, eu não entendo nada, mas eu vou ler. Eu tenho certeza absoluta que a palavra vai começar a ministrar no seu coração. Mas a atitude e o primeiro passo e a fé tem que vir de você. Quero trazer para você um pouco de vulnerabilidade e humanidade, porque é esse o tema de hoje. Eu tenho as minhas questões, eu tenho as minhas dúvidas, os meus medos, os meus anseios, os meus projetos. E às vezes eu olho para a real situação e eu não vejo nada. Eu não vejo nada acontecer, eu não vejo nada se mover. E eu fico pensando, Senhor, eu não entendo nada, eu não estou entendendo nada do que eu estou fazendo, mas eu estou obedecendo. Eu não sei se era esse caminho que eu deveria tomar pensando na minha humanidade, mas eu sei que o Senhor já liberou uma palavra para eu fazer exatamente isso aqui. E eu fico, Senhor, mas eu não vejo fruto, Senhor. É como se eu quisesse o tempo todo provar para a minha humanidade que tem algo acontecendo, quando na verdade às vezes não são coisas que a gente vai ver com os nossos olhos terrenos, às vezes são coisas espirituais que estão acontecendo. Separei até um chá hoje para mim, porque, como eu disse, antes de eu vir aqui falar, eu já fui muito ministrada no meu coração. Acho que dá para perceber um pouco hoje. Então vamos lá. A primeira palavra que eu quero ler com vocês é em relação à fé e o tamanho dela. O texto fica em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então, hoje, se você, assim como eu, tem uma fé pequena nas coisas que o Senhor já disse que faria, naquilo que você sente que você deveria estar fazendo, ou de algo que você está esperando, seja na justiça, seja um reconhecimento, seja um perdão que alguém precisa ir até você te dar esse perdão, ou de alguma forma, alguma situação ao qual você tem uma fé e que às vezes ela parece tão distante, tão pequena, mas aqui como lemos na palavra de Deus, ainda que ela seja
pequena, do tamanho de um grão de mostarda. É ela que faz toda a diferença. E eu ali no secreto com o Senhor, falando: Senhor, me ajuda, fortalece a minha fé, porque ela está muito pequena e eu não consigo ver com os meus olhos terrenos. Falei: mas eu sei que algo está acontecendo no mundo espiritual, mas não deixe que a minha fé seja tão pequena. E outra coisa também que eu disse é: Senhor, não permita que a minha ansiedade seja maior que a minha fé. Porque muitas das vezes a gente começa a ficar aflito, com a alma aflita, por querer ver imediatamente alguma ação que já deveria ter acontecido, alguma resposta que já deveria ter vindo, ou talvez uma situação que precisa se resolver e ainda não se resolveu, sabe? Então ali com o Senhor, né? Daí eu não sei você que está assistindo, mas toda vez que eu entro em contato com o Senhor, eu choro muito, seja de alegria, seja de tristeza. Então, eu comecei a chorar ali nos pés do Senhor e sendo humano e vulnerável aqui mesmo. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas pregando, falando do evangelho, e conforme eles falam, a gente fala: nossa, mas o que será que essa pessoa faz? Que ela é tão cheia, que ela é tão isso. E a gente começa até a se colocar numa posição menor, porque a gente fala: pô, aquela pessoa, ela é forte, aquela pessoa dá pra ver que ela é do reteté. Mas somos todos humanos, estamos todos aqui na Terra e temos, não sei, de repente os mesmos pecados, mas somos todos pecadores. Então temos as nossas falhas, temos as nossas particularidades, temos as nossas dificuldades. Então eu fico pensando: Senhor, é preciso falar sobre estar vulnerável, falar que sim, somos humanos e errantes e que às vezes a gente poderia estar com a fé mais elevada, mas às vezes não, às vezes é quase que impossível. Então eu quis trazer esse tema exatamente por isso. E no momento ali que eu estava, né, derramado aos pés do Senhor, o Senhor me trouxe um salmo. Parece que toda vez que eu tô bem triste, eu vou lá para salmo, sabe? E é sempre algo assim que o Senhor vai ministrando meu coração, e eu vou ler aqui com vocês o Salmo 38. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravo-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã da minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça. As minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado. Faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastavam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalo o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse é um dos salmos de Davi. Eu confesso que eu já tinha lido ele, eu tinha até uma observação marcada aqui, em outra situação. E pensando aqui enquanto eu lia, falei: nossa, quando eu passei por isso, pareceu que era o fim do mundo para mim. E hoje se resolveu, sabe? Então eu não sei qual que é a sua questão hoje,
que a sua fé parece tão pequena e distante, saiba que ela é muito importante para Deus, ainda que esteja pequena, como um grão de mostarda, ainda que seja algo impossível, falando dos nossos olhos terrenos, seja numa situação financeira, numa crise no casamento, com seu filho, no trabalho, ou na questão da sua própria autoestima, na sua pessoa, sua identidade, seja algo que está entrando em conflito com você. Saiba que o Senhor te vê e Ele vê a sua pequena fé. E daí eu fiquei me questionando, eu falei, Senhor, eu não sei nem se eu vou conseguir gravar esse vídeo, porque eu queria de fato contar um testemunho ou trazer uma palavra, né, que trouxesse mais alegria. E eu falei, pode ser que vai ter momentos que eu não vou nem conseguir falar direito. Eu falei, porque o Senhor sabe que eu sou chorona, então conforme eu começo a falar, eu choro mais ainda. E daí ali orando com Deus, o Senhor me deu outra palavra, que fica em Gálatas 6, do 6 ao 9. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, eis-me aqui compartilhando as coisas boas que o Senhor planta primeiramente no meu coração, ministra primeiramente no meu coração, para depois compartilhar aqui. E lembre-se, assim como diz a palavra, tudo que nós semearmos aqui vai ser colhido aqui. Então, se de repente você tem semeado lágrimas no jardim do Senhor, saiba que no tempo certo os frutos vão aparecer, porque foi semeado. O que semeia com lágrimas, você colherá e dará júbilos de alegria. A palavra diz: com Deus não se zomba. Então, nós somos os filhos dele, estamos aqui nessa terra. Então, se andamos conforme os estatutos dele, em obediência, em renúncia, pode ter certeza que no tempo oportuno a justiça do Senhor virá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, o Senhor deixa bem claro que tudo que a gente fizer o bem, a gente vai colher o bem. Porém, isso não quer dizer que a gente vai estar imune às coisas do mundo. Então, a gente não pode ficar atrás da palavra achando que ela vai nos proteger o tempo todo. Por que não? Porque no mundo teremos aflições. Mas o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Mas isso a gente não pode achar que a gente nunca vai ser tocado por nada, que estarmos debaixo da palavra, estarmos com Jesus, a gente é intocável. Na verdade, não. Nós vamos viver algumas aflições, nós vamos viver algumas situações dolorosas, mas a palavra do Senhor diz: aqueles que semeiam colherão o bem, se não desanimarmos. Então eu espero que, assim como eu, a gente possa preservar a nossa fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, e dessa forma a gente possa sim chorar com o Senhor, colocar nossas vulnerabilidades diante do Senhor e se derramar na presença dele, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Peça para o Senhor restaurar a sua alegria, peça para ele colocar alegria nos seus desconfortos, alegrias nas situações difíceis, e eu tenho certeza que no tempo oportuno a gente vai colher os melhores frutos do Senhor. Amém?